Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e nós vamos fazer a correção das atividades da ficha de atividades, lá na página 43, né? Vocês lembram ainda sobre medidas padrão e não padrão, tá? Então, a atividade número 1 falava o seguinte: a mãe de Camilo usava 1 metro de fita, tá? Então, ela usava 1 metro de fita para enfeitar um pacote de presente. Então, para enfeitar esse pacote de presente, ela utilizava 1 metro de fita. 15 centímetros são para o laço. Então, aqui nós sabemos que é a parte menor, tá? Que é para o laço. Então, nós vamos utilizar os 15 centímetros aqui, ok? E para o restante o restante é usado para amarrar a caixinha. Então, essa parte do laço aqui, ela utiliza 15 centímetros. E nós já sabemos que 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros e para fazer o laço, ela utilizou 15 centímetros, quantos que ainda falta para amarrar a caixinha? Quantos que ela utilizou para amarrar a caixinha? Para quem disse 85, parabéns, tá? Prof, mas como que você descobriu 85? De 15 até chegar em 100 dá 85. Ou nós vamos fazer a continha, tá? Básica, que é de menos. Então, nós faremos a continha aqui no canto para vocês terem uma ideia, tá? É aquela continha com reserva, tá bom? Então, é de emprestar. Número, olha, embaixo de número, então, aqui nós temos unidade, nós temos dezena e nós temos centena, tá? Então, número embaixo de número, o 15, né? Ó, 5 de unidade e 1 de dezena, menos 0 dá para tirar 5, pessoal? Não, né? Então, nós precisamos emprestar. Mas esse 0 não dá para emprestar para esse 0. Então, o que nós vamos emprestar? Nós vamos emprestar lá da centena. Se a gente emprestar esse 1 da centena para a dezena vai ficar aqui com o valor 10, tá? E a centena já não vai valer mais nada. Tem o 0. E agora, eu posso pegar um emprestado da dezena para a unidade, tá? Então, vamos matar aqui. Se a gente tirar 1 de 10, vai ficar 9, tá? Então, agora a dezena vale 9 e a unidade vale 10. Agora, eu consigo tirar 5 de 10? Com certeza, né? Então, agora, 10 menos 5, então, olha lá, é só se quem não consegue ainda, vai fazendo risquinho. Então, ó, faz 10 risquinho aí, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós precisamos tirar 5, então, cortando 5, sobrou 5, né? E agora, vamos utilizar aquele número que nós encontramos lá depois de ter emprestado, tá? Que sobrou 9. 9 menos 1, 8. E o 0 da centena, se quiser abaixar ou não, tá? Então, o valor desse número aqui é 85. Então, assim que nós encontramos esse valor, tá? E aí, vocês vão colocar a resposta aí para a professora. A resposta completa, lembra que eu pedi na aula passada? Então, a resposta é a seguinte: a mãe de Camilo usa 85 centímetros para amarrar a caixinha, tá? Então, resolvido esse problema da número 1, vamos para a número 2. A número 2 falava o seguinte: que 3 pulguinhas estão fazendo uma corrida de saltos. Então, veja a posição de cada uma delas na reta a seguir. A Joana está em 70 centímetros, né? A Joaquina, tá?
ela está em 85 centímetros. E a Carlinha está em 90 centímetros, ok? Então, visto esta reta, né, vendo a posição de cada uma das pulguinhas, nós temos, no caso, as orientações, tá? De cada posição. Então, a pulguinha Joana, ela salta de 10 em 10. Então, nós sabemos que ela salta de 10 em 10. A pulguinha Joaquina salta de 5 em 5. E a pulguinha Carlinha, ela salta de 2 em 2. Ó, bem fácil, né? Então, com base nessas posições dadas na reta anterior, tá? Aqui nós já estamos na página 44, pessoal. Então, na letra A, pede o seguinte: quantos saltos Joaquina precisa dar para completar 1 metro? Nós tínhamos feito a correção dessa atividade da letra A, né? Então, nós descobrimos que eram quantos saltos? Isso aí, que eram 3 saltos, né? Então, ok. A letra B fala o seguinte: quantos saltos a Carlinha precisa dar para completar 1 metro? Então, a Carlinha, para completar, para chegar nos 100 centímetros, tá? Então, a Carlinha... Cadê? Quantos saltos? Isso. A Carlinha, ela pula de 2 em 2 centímetros. Então, vamos ver quantos saltos ela precisa dar. Carlinha está aqui. Então, de 90 vai pular 1, 2, ó. 1, 2, mais 1, 2, mais 1, 2, mais 1 e 2, mais 1. Então, quantos saltos ela fez? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a Carlinha precisa de 5 saltos, ok? Ó, a letra da Pro, tá dando para entender aí? Ok, então. A letra C fala o seguinte: marque a posição de cada uma das pulguinhas e depois de darem 3 saltos. Então, todas elas precisam dar 3 saltos, seguindo, tá? Aqui a quantidade de centímetros que elas pulam, tá? Então, nós podemos, vamos começar com a Joana. A Joana, ela pula de 10 em 10, então ela precisa dar 10 saltos. A partida dela é do 70. Então, nós contamos 10, dará 80, mais 10 dará 90 e mais 10, 100. Então, quantos saltos ela deu? Olha lá, ó. 1, 2, 3. Então, aqui está a Joana, né? Agora, vamos ver. Vamos trocar a cor aqui e vamos pegar a Joaquina. A Joaquina está em 85 e ela pula de 5 em 5, tá? Então, ela está no 85, aqui está a Joaquina, tá? E nós vamos fazer ela dar 3 saltos de 5 em 5. Então, 85 daria no 90, aí daria 95 e daria 100. Então, aqui é a posição da Joaquina. Joaquina, ok? Agora, nós vamos ver a posição da Carlinha. A Carlinha, pessoal, está em 90, tá? Então, essa é a posição da Carlinha. E aí, a Carlinha, ela pula de 2 em 2. E ela precisa dar 3 saltos, né? Como as demais. Então, de 2 em 2, 90 vai dar 92. Olha, 1, 2, 3. Aqui está a posição da Carlinha. Então, 96 é a posição da Carlinha, tá? Ok? Opa. Tá certo?
Então, feita essa atividade, aqui é a posição da Carlinha, aqui é a posição da Joana e aqui é a posição da Joaquim, tá? E a atividade número 3 falava assim para vocês. Ligue as frases à unidade de medidas de comprimento mais adequada a cada caso. Aí era aquele caso de analisar. Pois bem, a altura de uma casa, o que ficaria mais fácil medir? Com centímetros ou com metro? Com metro, né? Então, vamos ligar aqui no metro. O comprimento de uma caixa de lápis de cor, ficaria mais fácil medir com metro ou com centímetros? Seria mais cabível com metro ou com centímetros? Com centímetros, né? Então, vamos ligar aqui para os centímetros. E o comprimento de um ônibus? Metro ou centímetro? Metro. E o comprimento de uma caneta, pessoal? Muito bem, com centímetros. Para quem acertou tudo, parabéns. E agora nós vamos voltar lá na nossa apostila, tá? Para nós conhecermos um pouquinho mais sobre as medidas padrão e não padrão, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade, tá? A capacidade é quanto de 1 litro cabe em um determinado recipiente, tá? Então, esses recipientes podem ser garrafas, pode ser jarras, pode ser copos, enfim. Então, vamos fazer uma leitura bem breve aqui desse textinho. Para a gente medir a capacidade de recipientes, tá? Nós usamos a medida padrão. Então, a medida padrão para medir 1 litro, tá? É a medida padrão. Para medir capacidade é o litro, tá? O litro tem o símbolo L, que representa a palavra litro, tá? Então, para quantidades menores que o litro, nós usamos o mililitro. O que é o mililitro, pessoal? O mililitro é a divisão do litro em pedacinhos, tá? Ele é dividido em 1000 pedacinhos. Então, nós fazemos a seguinte fala, ó. Deixa a professora pegar uma canetinha aqui, tá? E vou colocar uma cor bem legal para vocês identificarem. Hoje eu vou pegar o verde para vocês, tá? Então, olha só. Nós sabemos que 1 litro, olha lá, é o mesmo, é igual, tá? É equivalente a 1000 pedacinhos. E esses 1000 pedacinhos são chamados de mililitros, tá? Que é menor que 1 litro, ok? Então, sabemos que dentro de 1 litro temos 1000 mililitros, tá? E esse mililitro, ele é representado pelo símbolo ml, tá bom? Então, 1 litro é representado pelo símbolo L e o mililitro pelo símbolo ml. Então, todas as medidas, todas as vezes que nós vamos medir uma capacidade, nós sempre utilizamos o litro ou o mililitro, tá bom? Então, observe aqui as imagens abaixo, tá? Podemos observar aqui que nós temos uma garrafa PET, né? De 1 litro. E essa garrafa PET de 1 litro é a mesma coisa, tem a mesma quantidade de líquido dentro dessa garrafa de 1 litro, tem a mesma quantidade aqui nessas duas garrafas juntas, tá? Então, essas duas garrafas juntas, cada uma de 500 ml, representa 1 litro. Então, se eu juntar o líquido que tem dentro desta garrafa com esta garrafa para preencher a garrafa de 1 litro, eu terei 1 litro normal, tá? Então, se eu pegar 500 ml dessa garrafa, tá? Que só tem 500 aqui, e pegar mais 500 aqui, eu consigo preencher 1 litro, ok? Então, 1 litro é a mesma coisa que 2 garrafinhas de 500 ml cada uma. Tudo bem? Olha aqui a explicação que a Pro acabou de dar, ó. Então, uma garrafa de 1 litro
que são 1.000 litros, é a mesma coisa que 2 garrafas de 500 ml, de 500 mililitros, tá bom? Agora vamos observar esses recipientes aqui abaixo que a prof acabou de falar. Todos eles, pessoal, ó, todos eles podem ser utilizados para medir líquidos. Às vezes acontece de você encontrar aí na tua casa alguma jarra que ela já vem toda numeradinha aí, né? Toda numeradinha com os mls e ela vem escrito lá em cima no finalzinho 1 litro, que a capacidade dela é de 1 litro de líquido, certo? E aí, nós podemos observar o seguinte, que cada um desses objetos, tá? Desses utensílios, cada um deles possui uma capacidade. Cada um pode receber determinada quantidade de líquido diferente um do outro. Então, se aqui, por exemplo, tem 1 litro, por exemplo, tá? De repente, a capacidade dessa xícara é de 200 ml, tá? Não é a mesma quantidade de capacidade da garrafa PET, tá? Às vezes ela cabe 200 ml. Às vezes, pessoal, essa jarra aqui tem capacidade de 2 litros, tá? E, por exemplo, um galão desse aqui, de repente, tem a capacidade de 5 litros. Olha só quanta diferença, né? Então, cada uma pode receber determinada quantidade de líquido, tá? Aí, nós vamos para a página 82, tá? Nós temos atividade mão na massa, na página 82. E aí, na atividade de número 1 da mão na massa, fala o seguinte, que todos os recipientes abaixo estão cheios de água. Circule o que aparentemente, tá? O que nos dá a aparência de ter maior quantidade de líquido, ou seja, aquele que tem uma maior capacidade. Qual desses 3 aqui você acha que tem maior capacidade? Circula aí para mim. Pode dar uma pausa no vídeo, tá? Não tem problema não. Pausa o vídeo, faz e aí agora vem aqui para nossa correção. Então, pessoal, desses 3 aqui, o que mais tem, aparentemente, maior capacidade de ter a quantidade de líquido é esse aqui do meio, esse galão aqui do meio, tá? Então, nós vamos circular ele. E aí, na atividade de número 2, fala assim, Caio e Alexandre estavam enchendo garrafões de água de mesma capacidade. Para isso, o Caio usou o copo vermelho como instrumento de medida e Alexandre usou o azul, tá, pessoal? Então, olha o copo vermelho e olha o copo azul. Qual dos meninos levou mais vezes o copo até o garrafão para enchê-lo? E aí, alguém sabe me dizer? Dá pausa no vídeo, escolhe aí qual dos meninos e depois vem para a correção, ok? Então, pessoal, para quem respondeu que foi o Alexandre, tá? Que demorou mais, que levou mais, que precisou de mais vezes o copo até o garrafão, muito bem. Pois, por quê? Porque o copo que o Alexandre usou era menor e ele precisou usar mais copos que o Caio para poder encher o garrafão da mesma quantidade, da mesma capacidade, tá? Então, esse aqui era o copo do Alexandre, né? Esse aqui era o copo do Alexandre e esse aqui era o copo do Caio. Então, por isso, ele precisou de usar mais copos, tá? Devido ao tamanho do copo dele, ok? Aí, nós vamos agora para a atividade de número 3. Na atividade de número 3, fala o seguinte. A Joana, ela quer encher a garrafa abaixo com água. Essa garrafa aqui, ó, que vocês têm aqui, ó, quer encher ela. Até agora, ela despejou a quantidade de 2 copos de água no recipiente. Para ela encher essa garrafa, tá? Quantos copos de água ainda precisa
despejar para encher a garrafa. Então, até aqui, nessa marca aqui, ela utilizou 2 copos, tá? E se ela utilizou 2 copos e chegou naquela distância ali, se a gente olhar, observar bem, quantos copos ela vai precisar até aqui? E aí? 2 também, né? Então, vamos colocar aqui o número 2 para ir vendo. Para a gente responder a atividade da letra A. E aqui? Até aqui? Se a gente observar bem, tem a mesma quantidade, a mesma capacidade, né? Então, mais 2 copos aqui. E aqui mais 2 copos aqui. Até chegar nessa marca aqui, ok? Então, vamos contar? 2 mais 2 mais 2 dá 6, certo? Então, quantos copos de água Joana ainda precisa despejar para encher a garrafa? 6 copos de água. Então, coloca lá, 6 copos, ok? A letra B fala o seguinte: quantos copos de água cabem na garrafa? Quantos copos cabem na garrafa? Se para completar ela usou 6, mas ela já tinha colocado 2, né? Mas ela já tinha colocado 2. Então, é só contar 6 mais esses 2 aqui, que vai ficar 8. Muito bem. Então, 8. Certo? Então, coloquem lá a resposta na letra B. 8 copos. Ok? A atividade de número 4 pede o seguinte: escreva 2 produtos que podemos comprar em litros. E aí, quais 2 produtos que a gente pode comprar em litro? Vamos lá! Então, pessoal, como há várias respostas, a Pro vai colocar 2 aqui para vocês, tá? Mas não precisa ser igual. Se vocês sabem outros 2 que são diferentes do que eu coloquei, sem problemas, tá? Então, eu vou colocar aqui suco e leite. São os 2 que eu escolhi, tá bom? A atividade número 5 pede para fazer o seguinte. Fábio foi ao mercado para comprar 2 embalagens de óleo. Ao todo, ele levou 1 litro de óleo, tá? Circule as embalagens que ele pode ter comprado. Então, vamos circular, tá? Porque se ele comprou... vamos lá analisar novamente o probleminha. Então, a gente pode voltar quantas vezes for necessário para entender o que está pedido no problema, tá bom? Então, o Fábio, ele foi no mercado para comprar 2, olha lá, deixa eu marcar aqui. Ele foi no mercado para comprar 2 embalagens de óleo, tá? E ao todo, ele levou 1 litro de óleo, pessoal. Se ele levou 2 embalagens, ele levou 1 litro de óleo. Circule as embalagens que ele pode ter comprado. E aí, qual embalagem vocês acham que ele levou? 2 embalagens para dar 1 litro. Quais seriam essas embalagens? Pode dar pausa no vídeo e depois vocês voltam para a correção, ok? Então, pessoal, se ele levou 2 embalagens e ao todo ele levou 1 litro de óleo, lembra lá no início que eu falei para vocês que 2 garrafinhas de 500 ml equivaliam à mesma quantidade de 1 litro? Se ele levou 2 garrafinhas de 500 ml, ele levou 1 litro. Por que nós circulamos as 2 garrafinhas? Porque aqui fala somente 2 embalagens. Ele limita as embalagens que o Fábio levou, tá bom? Então, por isso que a resposta é 2 garrafinhas de 500 ml, para dar 1 litro de óleo. A atividade de número 6, aqui da página 83, ela fala o seguinte, que para preparar um refresco, para fazer um refresco, um suco, né, na nossa linguagem, usa-se 1 litro de suco concentrado. Então, usa 1 litro de suco concentrado para 3 litros de água, tá?
1 litro de suco para 3 de água. Desenhe a quantidade de garrafas, desenhe a quantidade necessária de garrafas de água para preparar o refresco que usamos para preparar o refresco, se usarmos toda a garrafa de suco concentrado. Então, para 1 litro ali, fala que você precisa de quantos litros de água? 3. Então, você pode colocar lá, fazer o desenho aqui de uma garrafa PET de 1 litro. Quantos? 3. Então, 2 litros e 3 litros, certo? Muito bem. Ok? Cada uma de 1 litro, ó. Mas também vocês poderiam ter feito diferente, não tem problema. Quem fez, não tem problema. Eu vou representar com risquinhos que fica mais rápido, tá? A representação. Então, para cada 1 litro, são 2 de 500. Então, se eu quiser representar de 500 ml cada garrafinha, eu posso. Então, aqui tem cada uma de 500. Então, para mais 1 litro, mais 2 garrafinhas. E para mais 1 litro, mais 2 garrafinhas. Então, eu utilizaria 6 garrafinhas de 500 ml, tá bom? Então, eu utilizaria 6 garrafinhas de 500 cada uma, tá bom? O 0 é do tamanho do número. Aqui não tá dando para ficar porque a Pro tá desenhando o número, tá? Com o mouse. Ok, gente? Então, se a gente for olhar aqui, faz de conta que aqui é a garrafinha da Pro, tá? Vou fazer aqui mais ou menos um palitinho, como se fosse uma garrafa, tá bom? Mas também, pessoal, a gente não vai se limitar somente nessas garrafas de 1 litro e essas de 500 ml. Nós podemos também pegar 12 garrafinhas de 250 e por aí vai. É só observar os pedacinhos das ml que elas precisam totalizar 1 litro, tá? Então, no caso aqui, elas precisam totalizar 3 litros, e 3 litros dariam 3.000 ml. Então, você poderia pegar outras garrafinhas de outras capacidades, tá? Para que elas totalizassem 3.000 litros, tá? 3 ml de litro, tá bom? E aí, a resposta à pergunta vem o seguinte: que quantidade de refresco podemos fazer? Então, a resposta é simples, né, pessoal? Se você utiliza uma garrafa de suco concentrado mais 3 de água, né? Você logo poderá totalizar 4 litros de refresco. Então, a quantidade de refresco que podemos fazer é de 4 litros, ok? Até aí, tudo bem? E aí, pessoal, na página 84, tá? Para iniciar antes de iniciar a nossa medida de massa, nós temos o RA aí no cantinho da página, né? E o RA, ele vem trazendo um videozinho a respeito de medidas padrão, ok? E aí, eu vou pôr para rodar para vocês observarem um pouquinho a respeito sobre medida padrão, tá? Então, prestem atenção, tá? Prestem bastante atenção no videozinho do RA. Vocês podem acompanhar também... Você não repara, mas em... Vocês podem acompanhar também aí pelo celular de vocês ou pelo aplicativo, pelo vídeo, tá bom? Pelo aplicativo do RA. Tudo que você faz é em todos os dias da sua vida. 3 personagens estão sempre com você. Eles são o metro, o quilo e o litro. Não se
seria só a bicicleta que ia desmontar. Tudo que é fabricado precisa de medidas certinhas, muito certinhas. Só assim é possível produzir com qualidade. E quem cuida para que o metro, o quilo e o litro e outras medidas sejam corretas é o Inmetro. E quando a gente fala corretas, dá uma olhada nisso. Pegue um fio de cabelo. Agora, dá uma olhada no diâmetro dele. É na grossura, não no comprimento. Se você dividisse esse fio em 1.500 partes, o Inmetro conseguiria medir isso certinho. E se conseguisse fatiar em 1 milhão de partes, o Inmetro conseguiria pesar certinho. O Inmetro, além de cuidar do metro, do quilo e do litro, cuida também de outros personagens dessa ciência chamada metrologia, como o elétrico watt, a brilhante candela e o acalorado grau. O Inmetro trabalha para que sempre que você precisar de uma medida, essa medida esteja certa. Ou seja, se na embalagem diz que aí dentro tem 1 quilograma de açúcar, tem que ter 1 quilograma mesmo. Se diz que tem 1 litro, tem que ter 1 litro. Se diz que tem 40 metros, tem que ter 40 metros. E se for daquelas coisas que pesa no mercado mesmo, quando a balança indica que ali tem 200 gramas, tem que ter 200 gramas mesmo. Se a bomba fala que abasteceu com 20 litros, tem que ter 20 litros mesmo. E quando você mede a temperatura, o termômetro deve informar direitinho se você está com febre ou não. Tudo isso é para proteger você. Quem toma conta das medidas de tudo que você compra é o Inmetro. Para um país produzir melhor, para o povo desse país ser respeitado quando consome, a metrologia é fundamental, porque ela é uma das principais ferramentas da qualidade. É com essa ciência que o Inmetro testa diversos produtos e informa quanto cada um gasta de energia, quanto barulho faz e se ele é realmente seguro. Mas o Inmetro não faz isso sozinho. Por todo o Brasil, existe uma rede para atender as indústrias, o comércio e os cientistas que precisam de qualidade em seu trabalho. E é isso que o Inmetro faz. Cuida muito bem desses personagens que estão todo dia com você e fazem parte da sua vida. Inmetro, o tempo todo com você. Que legal, né, pessoal? Vocês podem estar assistindo, tá? Pelo aplicativo de vocês aí do RA, tá? Fazendo a realidade aumentada desse videozinho aí que explica direitinho sobre o Inmetro, sobre os 3 tipos de medida de medidas padrão e não padrão, tá? E aí nós vamos entrar aqui na página 84, falando um pouquinho sobre medidas de massa. Então, medidas de massa significa medir o quanto algo é mais pesado ou mais leve, tá? Ou mais leve. Então, aí vocês têm o textinho que nós vamos segui-lo aqui, ó. A massa de um objeto ou de uma pessoa é popularmente chamada de peso. Então, a nossa massa é o nosso peso. Para mostrar essa ideia de massa, nós podemos utilizar a expressão leve, pesado, tá? Mais pesado ou mais leve.